Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vou falar desse livrão aqui, o Bezimena, que foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Zarabatana Books. O Cláudio Martim, que faz a tradução, também é o editor da Zarabatana. Aliás, parênteses, é, o Universo HQ fez um podcast muito bacana sobre as editoras, né, as pequenas editoras, né? E, se eu não me engano, é o Confins do Universo número 107 e vale a pena dar uma olhada. Daí o Cláudio é um dos entrevistados. Fecha parênteses, volta aqui pro livro. Né? Esse livro aqui, ele foi publicado em 2019. Eu já falei dele algumas vezes aqui no Kitnet, só que eu percebi que eu nunca tinha gravado um vídeo só sobre ele. Né? Nem eu, nem o Escama a gente gravou. Eu coloquei na minha relação de melhores. Né? Eu reli ele essa semana, por isso que eu acho que eu vou falar dele agora também, e ele me impressionou tanto quanto da outra vez. Esse livro aqui, ele é escrito por uma artista chamada Nina Bunjevac, certo? O que tem de interessante? Ela nasceu e mora atualmente no Canadá. Só que durante a infância e a juventude, ela morou na antiga Iugoslávia, né, que hoje, né, depois de uma guerra civil, se encontra dividida em outros países, entre os quais a Sérvia, que é a região, o país com o qual a Nina, né, tem mais relação. Aí, por que dessa informação? Que diferença que faz essa questão, né, biográfica da autora, né, na obra? É que Bezimena, o título, né, Bezimena, quando a gente abre aqui o livro, a gente já vai achar uma epígrafe, né, que vai explicar, né, que na maioria das línguas eslavas, né, Bezimena significa literalmente aquela que não tem nome. Essa questão da mulher sem nome faz a gente já começar a pensar algumas coisas sobre essa história. E esse é o título, essa palavra da mulher sem nome, né? Só que a gente vai ver também, daqui a pouco vou comentar sobre isso, o quanto essa palavra faz diferença dentro da história, né? Essa questão biográfica da Nina, a relação dela com o Canadá e a Sérvia, também vai aparecer num texto que ela escreve no final da obra. Né? E daí, nesse texto, ela vai contar das experiências que ela teve, né, como sobrevivente de violências sexuais. Ela escapou de 2 tentativas de estupro, que ela narra nesse texto final. Esse texto final é uma conclusão, digamos assim, da história. A gente começa a entender um pouco mais o trabalho que a gente viu nesse texto final, ele ajuda muito. E aí já abre também a questão principal da história que a Bezimena traz. A Bezimena vai contar a história de um personagem chamado Beni. Né? E o Beni, basicamente, o Beni é um estuprador, né? Ele é um violentador. E, tipo, a história é contada sobre essas violências sexuais que ele comete, né? Sobre essas barbáries, só que da perspectiva dele, que torna a coisa muito interessante. E, lógico, isso é feito por uma autora mulher, que passou por situações de violência. Então, isso já deixa o livro, já dá uma perspectiva muito interessante para a proposta do livro. Eu vou fazer mais uns comentários sobre ele agora. Ah, sim, antes de eu passar para a zona de spoilers, eu acho que é legal falar também, que dá para falar aqui um pouquinho antes, que o livro ele é estruturado dessa maneira. Parece um livro ilustrado. Você vai ter uma página com texto, né? E outras páginas, né? Com desenhos, ilustrações, assim. E os desenhos, eles são muito bem feitinhos, assim, né? É um detalhe com texturas de achura e pontilismo, assim, que dá toda uma riqueza. É um livro muito bonito. E ele parece ser enorme, difícil de ler, mas você lê super rápido. Apesar dele ter lá suas 200 e poucas páginas, né? É um papel mais grosso, dá essa impressão dele ser mais espesso. E como você tem imagem, texto, você acaba lendo ele muito rápido. Você acha que passa mais tempo, se você se permitir, né, olhando e contemplando os detalhes do desenho da Nina, do que para realmente para acompanhar a história, assim, né? Ela é bem rápida e acho que isso acaba colaborando com a impressão que ela causa na gente. Vou fazer mais uns comentários agora.
Então, a gente vai entrar numa zona de spoilers. Esse livro aqui, a gente pode entender ele como um livro ilustrado. Inclusive, eu acho que se a gente for olhar por aí, tinha o livro do Lourenço Mutarelli, né? Quando o meu pai encontrou com o ET, fazia um dia quente, que também foi apresentado pela Companhia das Letras como um retorno do Lourenço Mutarelli às histórias em quadrinho, só que muita gente questionou, puxa, mas é uma história em quadrinho ou é um livro ilustrado? Porque você tinha imagem, texto, ele tinha todo, inclusive era um formato horizontal, assim, ele tinha toda uma linguagem com um livro ilustrado. Esse livro aqui da Bezimena, ele tem o nosso formato vertical, né? Só que ele tem essa estrutura, né? O texto e a imagem. Para mim, eu lendo isso, eu acho legal de comentar por questões de linguagem de quadrinho e tal, mas para mim é um livro ilustrado. Por quê? Aliás, perdão, é uma história em quadrinhos. Um livro ilustrado com linguagem de histórias em quadrinho. Para mim é uma história em quadrinhos, né? Porque a história em quadrinhos não deixa de ser um livro ilustrado. Mas ele tem umas propriedades bem que a gente reconhece das histórias em quadrinho, que é a linguagem sequencial. Então vai ter muitas páginas sem o texto, só com as imagens, né? Se essas imagens todas, se a gente dispusesse elas num grid, colocasse 6 imagens por página, com os textos acompanhando e tal, a gente entenderia melhor como uma história em quadrinho. A diferença é que elas estão dispostas aqui, né, num dispositivo mais longo, então eu entendo como uma história em quadrinho, né? Até a relação de textos, significados. Tem uma hora que o texto vai falar uma determinada coisa sobre a situação do personagem e você vai ver ele amarrado na cama, assim, tal, que é um complemento, né, que não estava no texto, mas que aumenta toda uma carga de informação emocional. E daí entra também a arte da Nina. São os desenhos muito detalhados, né, com textura, com pontilhismo, e isso dá uma atmosfera para fotografia, eu ia dizer. O que eu quero dizer é que a composição, o modo como ela constrói essas imagens parece uma fotografia. Ela usa a textura, ela usa as achuras, ela usa o pontilhismo para criar uma luz dentro da história em quadrinho, né? Dentro das ilustrações. Então são ilustrações que você vai lendo a história e você para e você fica contemplando aquilo, aquele momento congelado, né? E acho muito interessante notar que essa história vai correndo, né? Eu falei de zona de spoilers, o que a história, a mensagem, a história de Benny, né? É um homem que já desde a infância mostra assim que tem um interesse sexual, uma energia sexual incontrolável, né? Tipo, ele se masturba na escola, os pais, professores, padres repreendem ele, tentam. Isso o texto vai deixando claro, né? Ele é repreendido pelos seus impulsos e tal, e daí ele cresce, se reprime, se tranca num trabalho lá. Aí acho que a gente pode fazer até uma observação aí, talvez se ele tivesse recebido uma orientação psicológica ou uma atenção, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez não falar sobre sexo não seja uma boa ideia, né? Talvez a gente deva dar orientação e trazer esses temas para debate. Mas de qualquer forma, o que acontece com esse personagem é que ele se reprime, se esconde, começa a trabalhar no zoológico lá e tal, na surdina, e ele sempre está observando, espreitando as mulheres, até que um dia ele encontra um livro que está cheio de desenhos e ele se enxerga naqueles desenhos. Ele vê que é ele. E daí ele está vivendo várias aventuras sexuais fantásticas com mulheres incríveis. Daí ele vê que são 3 mulheres. Daí ele percebe que se você que o livro está mostrando o futuro, que existem determinadas fases da Lua, ele faz lá toda uma relação louca, que se ele for naqueles lugares, as histórias que estão no livro vão se realizar. E de fato, ele vai nos lugares e as histórias vão se realizando. Só que ao mesmo tempo que ela mostra esse enredo do homem que encontra o livro, né? E esse livro mostra um futuro em que ele vai se mergulhar em aventuras e tal. Ele lembra muito as histórias, um enredo normal de história erótica e pornográfica, né? E o que ela, acho que ela aponta muito nessa questão é a fantasia, né? Como o cara cria
O livro vira um chamariz e ele não olha as próprias ações dele. A história vai ter uma reviravolta surpreendente em que o Benny vai descobrir que o livro que ele achava que era ilustrado não era ilustrado coisa nenhuma, né? Não era um livro de profecias, e ele vai descobrir o que aconteceu com cada mulher que ele, né, transou nas fantasias dele. E ele vai descobrir que eram só fantasias e que a realidade é um soco no estômago. Essa é a história do Benny. O modo como a Nina constrói isso, ela vai expor, ela vai construir, né, é chocante. Mas eu acho ainda que tem outros aspectos na história que eu acho divertidos. Por exemplo, o textinho que aparece do lado, que sempre está num balãozinho, ele aparece no balão e ele representa a conversa entre duas entidades, duas pessoas, dois seres que a gente não sabe o que são, né? Não fica muito claro. Dá a entender pela relação com as ilustrações que seriam estrelas, espíritos, whatever, né? Essa conversa entre essas duas entidades, um dos interlocutores que se torna o narrador fala, me lembro da história da Bezimena, e daí ele vai contar a história da Bezimena. E essa é a parte engraçada. A mulher que dá o título pro livro, né? Bezimena, que se refere à mulher que não tem nome, Bezimena é o nome de uma anciã super sábia. Essa é a história que a voz está contando, né? Dessa anciã, que ela é procurada por uma sacerdotisa, né? E essa sacerdotisa, ela está sofrendo muito, ela está muito angustiada, porque estão destruindo os templos da crença dela, estão destruindo os símbolos, estão pervertendo os valores, né? Então, tipo assim, ela está muito angustiada porque ela está vendo que o entorno dela está sendo agredido, está erodindo, né? Tá tendo uma violência. E ela procura Bezimena, que é uma anciã, sabe, e tal, que vai lhe contar, né? Para ajudar ela, né? Que vai lhe contar alguma solução, né? Só que a Bezimena, ao ouvir a história, né? Ao ouvir a sacerdotisa, ela está entediada escutando a história da sacerdotisa. Porque a Bezimena já escutou a sacerdotisa outras vezes e ela define a sacerdotisa, né? A gente vai saber pelo narrador, ela define a sacerdotisa como uma pessoa que se agarra muito a um sofrimento desnecessário. Então, tipo, o que acontece com a sacerdotisa? Você não está me levando a sério? Porque você é indiferente ao meu sofrimento? Você não tem coração? E é nisso que a Bezimena agarra a sacerdotisa e mergulha a cabeça dela na água. É nesse mergulho que a gente vai ter a história do Benny. Né? A parte da Bezimena, esse início, essa narrativa, né, de uma voz que a gente não sabe quem está falando com quem, essa conversa que a gente escuta, essa primeira localização, porque a história é da velha Bezimena e da sacerdotisa apresentada pelo narrador. E o Benny é um parênteses, um longo parênteses de diversas páginas, né? Dezenas e dezenas de páginas entre o mergulho e a retirada da cabeça da sacerdotisa da água. Daí, essa é a história que eu acho interessante de chamar a atenção pro livro, né? Pro episódio da Bezimena, assim. E casar tudo isso. Casar todas as peças que compõem esse livro, né? Os episódios, a voz do narrador, com quem ele está conversando, o que significa a história da Bezimena, porque que o Benny, como ele foi uma resposta para a sacerdotisa, é a última frase que a Bezimena fala na história, como que a gente fecha. E, finalmente, o próprio texto, né, da Nina, né, que no final, que ela dá uma narrativa, uma narrativa biográfica muito forte, muito contundente, né? E, cara, é um trabalho, assim, que me atordoou, eu achei incrível, eu fiquei com vontade. Essa não é a primeira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, eu não sabia bem como abordar ele, porque às vezes a gente começa a jogar, nossa, leitura e não sei o quê. E eu acho que talvez o legal dele seja que ele tem umas brechas que cada um pode jogar a sua leitura. Mas acho que o grande mérito, eu vejo da Nina, uma leitura que eu vi que eu acho que é legal né, de enfatizar de toda essa história, é como a gente cria fantasias, né? Como a gente transforma, por exemplo, o estupro, a gente esvazia ele do significado e do peso dele e coloca ele travestido de fantasias que justificam as nossas ações, que é mais ou menos o que o Benny vai fazer. E como quando a gente se permite
observar essas fantasias de outros ângulos e confrontar as realidades, a concretude da coisa, como a gente percebe que, de repente, essas fantasias, esse erotismo, essa indústria pornográfica, pode não ser nada saudável. E não é, né? Então, é um livro bem interessante para fazer a gente refletir sobre um monte de coisa, sobre a nossa própria sexualidade, sobre as nossas relações de desejo. E é muito legal, porque esses desdobramentos todos não ficam explícitos no livro. Ele é um ponto de partida para você ir para vários lados, né? E acho que talvez esse seja um dos grandes méritos da obra. Mas a gente não pode esquecer que, apesar das interpretações serem livres e várias, a gente está com uma autora que sobreviveu a dois atos de violência e que transformou isso, essa experiência, relacionou isso numa fábula, numa história extraordinária, assim, que eu acho que vale muito conferir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês procurarem Bezimena, se vocês já não leram, vocês curtam. Se você tem alguma outra opinião, escreve aí, dá um comentário pra gente, dá o seu like. E só para lembrar que eu e Scama, a gente tá gravando um podcast chamado Kitnet HQ, que está disponível no Spotify, né, no Anchor e em outras plataformas de podcast. Né? Você pode encontrar a gente lá semanalmente. A gente tá jogando nossa conversa de bar no ar, né? A gente falando de 1000 coisas, assim, de trabalho, do computador que não funciona e, para variar, de histórias em quadrinhos. Espero que vocês curtam e vamos se falando aí, galera. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.